Moraes e iniciamos agora o Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, recebemos a professora doutora Aline Macoin. A professora, ela é atualmente professora da pós-graduação em jurimetria na PUC Paraná e fundadora do site IA Responsável. Junto comigo está Lucas Carini, que digo para conversar com a professora Aline e já dar as boas-vindas. Olá, professor Fausto, tudo bem? É uma honra receber a professora doutora Aline aqui no nosso podcast. E, se me permite chamá-la de Aline, eu já gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao algoritmo, né? Você nos explicasse um pouco qual que é o conceito de algoritmo e o que ele pode nos ajudar. Tudo bem. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse podcast. É uma honra até participar da discussão de um tema tão relevante e ligado ao direito com a tecnologia. Bom, para falar de algoritmo, na verdade, o conceito de algoritmo vem muito antes até da própria existência da inteligência artificial. E o que se entende por algoritmo? É a definição, através de uma linguagem de programação, de sequências que o computador vai executar. Então, essa sequência pode ser reproduzindo uma calculadora, reproduzindo um envio, talvez, de um formulário de contato. E qual que é a ligação do conceito de algoritmo com inteligência artificial? O algoritmo, antes da própria existência da inteligência artificial, essa sequência de ações é definida pelo programador. Então, alguém define previamente as regras, no caso de uma calculadora, como funciona a soma, como funciona a subtração, a divisão, e o computador apenas reproduz essas regras fixadas no código-fonte. Agora, quando a gente fala de algoritmo ligado à inteligência artificial, essas regras nem sempre são exclusivamente definidas pelo programador. Essas regras podem ser criadas através da interpretação de padrões definidos nos dados. Então, às vezes, na análise de 1 milhão de informações, o computador identifica padrões de forma automática e ele cria internamente esse algoritmo. Só que o grande desafio hoje em dia é em determinados sistemas de inteligência artificial é compreender exatamente como esse algoritmo foi criado, que nem sempre é trivial. Então, Aline, algoritmo acaba não sendo a mesma coisa que inteligência artificial. Mas a inteligência artificial ela é um conceito por si só, um conceito bem amplo. O que a gente pode assim, entender o que acaba sendo inteligência artificial? Porque hoje se fala muito, a gente vê no nosso dia a dia, vê na mídia, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que isso quer dizer. Bom, então até a própria definição de inteligência artificial não é um consenso mundial. Até vários países estão buscando regular a inteligência artificial atualmente e há pequenas divergências do que se entende por inteligência artificial. E até eu vejo na população em geral, quando acaba falando de inteligência artificial, é generalizar que qualquer sistema é uma inteligência artificial. Então, às vezes, interpretam que até um formulário de contato simples, que a pessoa preenche nome, e-mail e um assunto, e só o fato do sistema enviar aquele e-mail com aquelas informações, o pessoal acaba dizendo que é uma inteligência artificial. Talvez esse é o primeiro ponto em diferenciar o que é e o que não é. E mesmo os sistemas que são inteligência artificial, ou seja, um exemplo de sistema de inteligência artificial é aquele que aprende a partir de várias informações, cria um padrão e pode fazer inferências futuras com base naquele padrão. Seria um exemplo de aprendizado de máquina, que é uma das ramificações da inteligência artificial. A partir daí, pode-se discutir alguns conceitos, e mesmo em cima disso, não há também um consenso mundial. O que muito vem se... Inferências futuras o programa ele olha para determinados dados e aí ele faz uma previsão, uma predição do que vai acontecer, é isso? Isso mesmo. Então, isso é uma das ramificações, né? Então ele aprende com o passado para reproduzir o futuro. Mas aí tem um problema, né? Nem sempre os dados que representam o passado, eles são organizados de uma maneira clara, de uma maneira organizada, suficiente, a ponto de reproduzir fielmente o que deveria reproduzir. E voltando um pouco, só comentando, né, a própria OECD, a própria legislação europeia, inclusive foi aprovado hoje, eles têm uma definição para inteligência artificial, e mesmo eles sendo referência mundial para isso, há ainda divergências sobre o que eles definiram.
Muito bem. Aline, você já comentou conosco sobre o algoritmo, sobre essa questão de definição de inteligência artificial, sobre a questão da importância da regulamentação ou da regulação da inteligência artificial. Eu queria que tu nos comentasse um pouco sobre a importância, das exigências éticas, né, num sistema de inteligência artificial. O que que um sistema de inteligência artificial precisa ter para ser um sistema ético? Certo. Bom, primeiro a importância de discutir ética, né? Talvez isso se reforce até pelas notícias que presenciamos mundialmente sobre impactos negativos da inteligência artificial. Então, apesar de ser muito mediatizado o quanto é interessante, o quanto é benéfico a inteligência artificial, também temos notícias desses impactos negativos. E a maioria dessas notícias envolvem discriminação contra gênero, raça, entre outras variáveis que podemos considerar como críticas. E por que a ética é muito importante? Justamente durante a construção desse sistema, tem que ser avaliados diversos aspectos, principalmente envolvendo essas variáveis que podem gerar uma discriminação, e que isso seja avaliado antes mesmo do sistema entrar em produção. Porque quando o sistema entra em produção e efetivamente está gerando resultados, impactando pessoas, é muito tarde tentar reverter esses impactos. Às vezes, esses impactos são imensuráveis e só consegue, talvez, reverter, arrumar o sistema após muitas pessoas ou até milhares de pessoas serem prejudicadas. Só que nem sempre também é trivial realizar esses testes, tomar essas decisões e avaliar todos os aspectos éticos. O que eu vejo atualmente é o pessoal estar aprendendo com os erros do passado. Mas será que conseguimos pensar até em problemas que não ocorreram ainda? Eu vejo como um grande desafio as considerações dos aspectos éticos ainda. A gente, geralmente, Aline, a gente se depara com uma inteligência artificial já funcionando. Por exemplo, um Sim, smartphone, a gente já pega um smartphone, tem o reconhecimento facial, tem o GPS, pode ter uma série, o reconhecimento de voz, algum outro tipo de embarcamento de inteligência artificial. Mas, efetivamente, a gente não sabe quais são as fases para o desenvolvimento de uma inteligência artificial. E eu sei que existe uma discussão quanto ao acompanhamento dessas fases. Há uma importância da gente ter um acompanhamento dessas diferentes fases, elas têm diferentes exigências éticas? sim. Então, cada fase do sistema entra, às vezes, até dentro, desde a concepção. Então, pensando para qual a finalidade do sistema, qual a origem dos dados, são decisões humanas que são feitas e refletem nesse sistema e que são importantes até documentá-las e discuti-las. Então, a nível de poder público ou a nível de empresa privada. Primeiro, avaliar quem vão ser os usuários do sistema e quem vão ser as pessoas impactadas pelo sistema, que nem sempre podem ser as mesmas. Então, dependendo do contexto que o sistema é aplicado, e se houver um impacto muito negativo, é necessário primeiro avaliar se esse impacto é reversível ou irreversível. Talvez só até defina se o sistema é viável existir ou não. E se esse talvez impacto for reversível, chamar as pessoas que podem ser impactadas até para dar a opinião delas, se elas concordam com como o sistema está sendo desenvolvido. Inclusive, até na legislação europeia, há uma recomendação que para determinados sistemas, principalmente sistemas que sejam muito críticos, envolvam muitos riscos, que tenha uma audiência pública para que as pessoas sejam convidadas a opinar sobre como esses sistemas estão sendo desenvolvidos antes mesmo deles entrarem em produção e afetarem as pessoas. Só que também, mais uma vez, nem sempre é trivial. Em alguns pontos isso pode barrar até a inovação. Então, também é uma decisão de projeto ponderar entre a criação de muitos controles e o avanço da tecnologia. Bom, tocou num ponto interessante, Aline, que é essa questão da audiência pública, isso me chama a atenção, porque envolve a questão da transparência, né? De quão Uhum. transparentes as empresas precisam ser em relação ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da transparência no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. E aproveitando esse tema que você trouxe da União Europeia, que você comentasse, na tua opinião, o quão distante o Brasil está de ter uma regulamentação semelhante a essa da União Europeia. Certo. Bom, vamos falar então de transparência. A transparência, dentro da discussão técnica computacional, também pode ser chamada de explicabilidade.
que é definir o quanto esse sistema é compreensível, como ele funciona internamente. Como eu mencionei anteriormente, em sistemas que não são não são uma inteligência artificial, a gente chama também de sistemas transacionais, é muito mais simples verificar como ele funciona. Então, a gente vê o algoritmo, vê as regras, como estão encaixadas, e sabemos como ele funciona. Agora, quando se fala de inteligência artificial, como essas regras funcionam internamente, há algumas técnicas de inteligência artificial que permitem compreender exatamente as regras como foram montadas. Um exemplo que eu menciono é a árvore de decisão. Então, até uma pessoa que não é da área de computação, tendo acesso a essa árvore de decisão, ela consegue saber, a partir de dados de entrada, como o sistema chegou a determinada saída. Só que também temos técnicas chamadas de redes neurais, que formam uma fórmula matemática tão complexa e tão que não é possível nem compreendê-la, mesmo o programador tendo acesso, que não tem como saber exatamente, a partir dos dados de entrada, qual o caminho que o computador vai percorrer internamente. E se nem mesmo o programador consegue compreender exatamente como funciona, como que o cidadão poderá compreender, né? Então, isso, além de não ser acessível para o cidadão, mesmo que fosse, ele também, além de não ter o conhecimento em computação, mesmo que tivesse, ele não compreenderia. E, infelizmente, no estado atual da computação, os algoritmos mais eficientes, ou seja, ter uma taxa de acerto maior, são os mais opacos, são os menos transparentes. Então, talvez, voltando lá na construção do projeto, né, se fosse uma IA construída com audiência pública, com discussão, talvez é uma decisão de projeto. Será que um sistema de IA que pode ter consequências, impactos negativos tão graves, ele poderia utilizar uma técnica computacional opaca? Será que ele deveria dar preferência mais para a transparência, mesmo que em detrimento de uma maior eficácia? Então, eu acho que é um desafio também fazer essa ponderação e o quanto podemos ah, dar preferência entre uma técnica ou outra. Aline, eu te interromper só porque esse ponto é Tudo bem bem. interessante, né? Porque Uhum. isso me faz pensar de que se não encontrar uma solução para isso, potencialmente IAs que utilizam a técnica de rede neural, teoricamente elas não poderiam ser utilizadas pelo poder público, Sim, porque há uma exigência de transparência em relação aos serviços públicos, né? E aí uma IA ou um sistema que contenha uma IA que tenha uma técnica aplicada de rede neural, onde não se tem uma explicabilidade de como que aquela IA funciona em si, basicamente pode ser um impeditivo para que esse sistema de inteligência artificial com rede neural seja aplicado ao poder público. E aí é um sim. ponto interessante, né? Descobrir se ou quantas IAs já estão sendo utilizadas no poder público com técnicas de rede neural aplicada, né? Sim. Mas eu acho que um ponto interessante para definir isso é qual o contexto que é aplicado. Então, eu vejo que deve ter contextos que o poder público usa inteligência artificial e que o cidadão não vai ter limitação de direitos. Então, o cidadão, além de não ser afetado, aquela IA talvez é utilizada para ler de forma automatizada um diário da União ou para fazer alguma tarefa interna, analisar até logs dos servidores. Então, é uma IA usada no poder público, mas o cidadão diretamente, nem indiretamente, acaba sendo afetado. Então, é muito importante avaliar o contexto e se mesmo assim o poder público talvez entender, eu preciso tanto de uma eficácia, uma taxa de acerto tão grande, que nesse caso talvez eu pondere que preciso de uma maior eficácia do que uma verdadeira transparência. Mas eu acho que deve ter um plano de contenção em caso que ocorram talvez esses danos, e se conheçam os potenciais danos, até para o cidadão ter uma oportunidade, como ele vai recorrer, se talvez o servidor público que usa aquele sistema de inteligência artificial, se caso o cidadão não concorde, ele vai analisar manualmente aquela decisão automatizada. Eu acho que não dá para pensar em extremos de talvez o poder público não utilizar, mas sim tem que ter todo um cuidado e um plano de contingência em casos específicos. Aline, geralmente quando a gente discute a transparência, surgem alguns conceitos que estão associados a essa ideia. Como, por exemplo, você já acabou citando a explicabilidade e a interpretabilidade. Você poderia falar para a gente rapidinho qual que é a diferença de um conceito e de outro? E aí também eu queria fazer uma provocação para você.
Quando que a gente pode considerar que aquele programa ele já preenche esse requisito da explicabilidade e da interpretabilidade? Por exemplo, você conhece muito bem aquele projeto do programa Victor no STF. E o Victor ele tem uma inteligência artificial capaz de identificar a temática de um recurso e associar a classificar um tema de repercussão geral do STF. Me parece que esse funcionamento do programa de inteligência artificial é possível de ser explicado. O que a gente não consegue explicar é como aqueles pixels são transformados em números e como o computador, através de uma inteligência artificial com machine learning ou sem machine learning, com rede neural, faz aquela classificação das imagens. Tem diferença para você? Bom, então são dois conceitos, né? Interpretabilidade e explicabilidade. Pelo que eu li em alguns artigos científicos, alguns até divergem sobre esses conceitos, mas pelo menos a interpretação que eu uso é: interpretabilidade é quando um algoritmo é transparente por si só. Então, como um exemplo da árvore de decisão. Então, mesmo sendo uma inteligência artificial, o padrão criado a partir da interpretação daqueles dados é representado de uma maneira que qualquer pessoa, seja da área de computação, consegue percorrer o caminho a partir dos dados de entrada e como ele chegou na saída. Então, o ser humano consegue compreender aquele resultado e faz sentido para ele. Então, um exemplo de talvez algoritmo interpretável. Bom, eu comentei anteriormente que a inteligência artificial tem várias ramificações. Uma delas é o aprendizado de máquina. Mas a outra ramificação da inteligência artificial é a lógica. Então, se fizermos uma inteligência artificial baseada em lógica, e que essa lógica esteja ligada diretamente à legislação, e alguém consegue validar que aquela lógica criada efetivamente representa o que consta na legislação, um cidadão até nem conhecendo efetivamente as regras lógicas, ele só conhecendo a legislação, ele consegue saber por que foi negado ou por que foi concedido determinado direito. Agora, quando não estamos falando de lógica, estamos falando que foi criado um sistema baseado nas decisões dos juízes. Foi criada uma rede neural para ler 1 milhão de decisões e o sistema vai dar novas decisões com base no que ele aprendeu. Bom, primeiro já sabemos que nem sempre é um consenso jurisprudencial, então alguns juízes divergem. E como que a inteligência artificial vai lidar com essa divergência? Primeiro, já não há um padrão. Então, mesmos fatos, discussão de mesmos direitos podem ter opiniões diferentes. O padrão ele pode ser um padrão matemático, muitas decisões Isso. acabam sendo procedentes ou improcedentes, ou pode ser algum outro tipo de padrão, que cita a doutrina mais recorrente, a gente não consegue entender qual que é o padrão, talvez essa seja uma grande dificuldade. Sim, e daí só que o computador, lendo esse monte de decisão, que são às vezes até conflitantes, ele vai criar uma fórmula matemática para prever novas decisões, e essa fórmula matemática não é de fácil leitura, então a gente precisa de ações computacionais para tornar um pouco mais transparente. Aí que entra a explicabilidade, que é efetivamente pegar aquele algoritmo opaco e tentar destrinchar ele para tentar compreender pelo menos parcialmente como ele está funcionando. E compreendendo parcialmente, talvez a gente pode até identificar, olha, o algoritmo identificou um padrão que contraria a própria legislação. Então, será que a gente alimentou esse sistema com decisões que estavam contrariando a legislação? Ou foi um erro de configuração do sistema e que ele fez identificou esse padrão de forma equivocada? Só que sem essa ação computacional para tornar explicável, não conseguimos nem ver os próprios erros do que o sistema criou. Então, eu vejo que é um grande desafio. E não sei exatamente o Victor como ele foi criado, mas imagino que ele pode ser criado com vários pequenos sistemas de IA. Então, ele não é um sistema de IA único, ele é uma solução. Então, há vários sistemas que compõem ele. Imagino que um sistema ou outro pode ser totalmente interpretável e outra parte do sistema totalmente opaca. Então, também, mais uma vez, será que só uma parte do sistema interpretável serve? Ou precisaríamos de todos os sistemas que compõem essa solução transparentes? Mas eu, como advogada e até como cidadã, acho que é muito interessante se os tribunais forem avançar no uso da inteligência artificial
pelo menos que os advogados saibam como as decisões são tomadas para a gente conseguir recorrer. Porque como vamos recorrer de algo que nem sabemos como foi julgado? Você toca em alguns pontos que fazem a gente pensar um milhão de coisas, né? E aí, uma das coisas que eu pensava enquanto você falava ali, né, o quanto você já estudou para poder tentar explicar para nós, assim, de uma maneira acessível, tantos conceitos complexos envolvendo inteligência artificial. E a gente sabe, de uma maneira geral, que as pessoas têm uma tendência a acreditar no resultado que um sistema de inteligência artificial gera para ele, né? E, em contrapartida, tem um outro lado, é que hoje está tão acessível as pessoas interagirem com o sistema de inteligência artificial, mas a complexidade da compreensão de como que aquele sistema gera aquela resposta ainda permanece a mesma. Ou seja, todo dia, 24 horas por dia, seja no smartphone ou no computador, ou enfim, a gente interage com sistemas de inteligência artificial, do qual são escritos ou construídos em linguagens de programação da qual a gente não entende, né? Ou a maioria das pessoas não entende. Diante desse cenário, né, um crescimento exponencial de usos de sistema de inteligência artificial de modo geral, como que você vê o uso pelo Estado desses sistemas de inteligência artificial diante de todas essas complexidades e dificuldades que você já mencionou para nós hoje? Bom, eu vejo a inteligência artificial primeiro como que tem inúmeras possibilidades de aplicações. Podemos até aplicar nas atividades mais rotineiras do Estado, uma postagem numa rede social, quanto algo super complexo. Uma inteligência artificial sugerir uma decisão para um representante do governo. Se Eu discute, vejo, deixa eu aproveitar, Aline, mas tem se pode, discutido há algum tempo que o Poder Judiciário, tanto no Poder Judiciário, alguns advogados estão usando o chat GPT para fazer petições, para fazer decisões, é nesse contexto, né? sim. E eu acho isso um tanto perigoso. Eu não conheço todas as tecnologias de IA generativa, que é o que geralmente está sendo usado para esse tipo de assunto, mas pelo menos a parte gratuita do ChatGPT, que é o que eu tive acesso, que acho que é o 3.5, ele é interessante para coisas triviais. Então, você quer surgir um texto ou para você partir de um ponto de ter alguma ideia. Agora, efetivamente usar para fins profissionais e não ter nenhuma revisão humana, acho que o estado atual da tecnologia é super perigoso. Então, mesmo que o judiciário esteja criando suas próprias IAs, eu espero que, pelo menos as fases iniciais, sempre tenha uma revisão humana e talvez num futuro próximo, com a tecnologia muito aperfeiçoada e com um grau de confiança muito elevado, talvez possa se pensar em utilizar-se uma revisão humana. Mas até as próprias notícias do chat GPT que a gente já viu mundialmente, dele sugerindo jurisprudência que não existe, alguém ainda confia em utilizar cegamente essa tecnologia para a sua petição, sem uma revisão humana? Então, pede para o chat GPT, gere um modelo de contrato e você entrega para o cliente, você não vai nem um pouco revisar. Isso entra em conflito até com a própria profissão. O bacharel de direito estudou 5 anos para delegar totalmente uma atividade para o chat GPT. Será que ele não é capaz nem de revisar o que a tecnologia gerou? Então, eu pelo menos vejo que, né, no estado atual da tecnologia, sim, tem que ter revisão humana. Eu não confiaria. Aline, e tudo isso que tu veio falando gera algumas perguntas e precisam de muitas respostas, né? E com certeza a gente não vai conseguir tratar tudo no dia de hoje, mas eu vejo aí no seu back aí atrás o IA responsável, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco desse site e particularmente algo que me interessa bastante é sobre aquele mapa, né, da regulação. Se tu pudesse falar para nós, qual região, qual país que está mais avançado e falar de modo geral também em relação ao site. Certo. Bom, primeiro eu criei o site a partir da minha experiência no doutorado. Então, me deparei com um material muito vasto sobre inteligência artificial, principalmente a questão da governança de inteligência artificial, a própria questão da IA desenvolvida de forma responsável. E eu via que só no meu computador eu não estava conseguindo organizar da melhor maneira. E tinha muitas pessoas também procurando informação sobre o assunto. Então, organizei na forma de um site. Então, tem tanto o material dos relatórios que eu tive acesso, artigos científicos. Tem muita coisa que eu ainda vou colocar, porque é muita informação para organizar.
E também tem a questão das notícias também. Tem muitas notícias interessantes que são comentários em inteligência artificial, também busco publicar no site, que é um assunto que está em discussão tanto no Brasil quanto mundialmente. E outra seção do site é a questão desse mapa. Então, a partir de todos esses relatórios, notícias, um dos motivos de existir tanta discussão e publicação sobre esse assunto é o próprio desenvolvimento da legislação. Então, até hoje foi aprovado na União Europeia a legislação sobre IA, mas existe em outros países do mundo inteiro também desenvolvendo suas próprias legislações. Então, com base em dados do site da OECD, que também fez um levantamento muito interessante, eu criei esse mapa até para dar uma dimensão de quanto esse assunto está sendo explorado. Só que nem todos os países estão criando essa legislação específica sobre IA. No Brasil, eles chamam até de Marco Regulatório de IA, o projeto de lei. Há países que, apesar de não ter essa legislação específica, eles têm estratégias nacionais de inteligência artificial. Isso o Brasil já criou em 2021, se não me engano. E assim como o Brasil criou, outros países também criaram. Então é muito interessante conhecer como os países vêm discutindo o assunto, porque mesmo que a legislação brasileira não necessariamente contemple todos os aspectos que tem em países como a Europa, mas provavelmente a discussão de litígios que ocorrerem sobre inteligência artificial na Europa provavelmente vão ser discutidos no Brasil. Então é muito importante conhecer essa legislação mundial e como os problemas estão sendo resolvidos para saber como que o Brasil vai lidar com isso. Então acho muito, muito interessante e tem muito material ainda para colocar no site. É um assunto muito, muito instigante e muito importante para mim. Estamos ansiosos, vamos acompanhar com mais proximidade o site. E Aline, com certeza a sua participação no nosso Yahoo Talk, ele trouxe muitos pontos de entendimento sobre essa temática da inteligência artificial, dos dilemas éticos, vamos pôr nesse sentido, do uso da inteligência artificial, e somos muito gratos pela sua participação. Quem nos acompanha, eu indico aqui que entre em contato com os outros episódios do Yahoo Talk, que sempre traz as temáticas mais relevantes da área, dando esse olhar do direito, como que o direito acaba reagindo. Você encontra esses episódios tanto no YouTube quanto no Spotify. E assim, para ficar ligado também em outras temáticas sobre direito e inteligência artificial, procure as redes sociais do Yahoo Team. Sendo assim, encerramos mais este Yahoo Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial, e espero que nos encontramos em breve. Até mais!